Maniqueísmo social. Política, palavras e comportamentos. Maniqueísmo é o conceito básico que pode ser utilizado como definição, mesmo que de maneira simplista, porém muito válida, para o que é o mundo por meio do ponto de vista das pessoas, para definir não só o comportamento geral da humanidade, mas também para as consequências decorrentes destas relações no aspecto comportamental, no uso da emoção e da razão, nos 5 sentidos, crenças das percepções, no uso das palavras, das ideias, das filosofias, do infindável conhecimento adquirido por séculos, ou mesmo por nossas características biológicas, acabam colaborando por dividir a essência humana entre o bem e o mal, como uma crença invisível que pode levar a uma verdade. Por outro lado, a cada bifurcação onde surgir a dúvida, permanece a armadilha. Como uma propensão constante ao auto-engano, às vezes simplesmente por falta de conhecimento, mas principalmente por falta de um método que ajude no processo de identificação das armadilhas, das falsas ideias e, assim, poder encontrar um processo decisório que prestigie a razão. O relativismo moral deve ser evitado a todo custo. Ao final desse livro, cada pessoa poderá decidir os próprios caminhos. Porém, não me eximo do direito de apontar em qual lado estou. Para mim, a decisão não foi difícil. O grande aprendizado para mim está no fato de perceber que, na maioria das vezes, não há como escapar. Decidir é fundamental. Esse trabalho ensinou que é na dúvida que mora o mal. Geralmente, não teremos em nossas vidas muito tempo para decidir por qual caminho seguir. E reforço. Na dúvida, se faz necessária uma escolha, e muitas vezes essa escolha já pode ser antecipada conhecendo os truques utilizados pela maldade. Temos que definir um caminho, mesmo ciente que nem sempre é possível escolher o tempo todo. Mas se faz importante, com facilidade ou não, definir o que for possível antes dos problemas se apresentarem. Pode parecer simplista, porém, para a maioria das coisas da humanidade, o simples pensamento dualista já pode representar o bem ou o mal. Um simples e poderoso par de opostos, positivo ou negativo, vida ou morte. Devemos sempre tentar, incansavelmente, ao menos tentar encontrar o bem. O comportamento humano pode apresentar inúmeras combinações de pontos infindáveis. Assim, como uma paleta de cores e suas incríveis gamas de combinações, não se faz prudente ignorar a existência de incontáveis possibilidades de cores entre o preto e o branco. Mas em algum momento na vida de cada um de nós, teremos que fazer uma escolha. E escolher significa definir, tanto quanto seguir o caminho escolhido, até percebermos que estamos ou não no caminho certo. Não há demérito algum em reconhecer o erro e corrigir o rumo. O nosso cérebro é bipartido. Na biologia existe o masculino e o feminino. No processo cognitivo sempre haverá a presença do consciente e do subconsciente. Só aqui já são inúmeras combinações, muitas variáveis. A definição do que é maniqueísmo nasceu na Idade Medieval. O maniqueísmo como um conflito cósmico entre o reino do bem, da luz, contra o reino do mal, das sombras. Dualismo religioso sincretista que lutou por fundir ou conciliar religiões, doutrinas, culturas, como uma indicação simples de que tudo o que não está a nosso favor ou em consonância com nossas crenças está contra nós. Daí o cuidado para não se transformar em um fanático. A origem do maniqueísmo se dá em práticas ascéticas, especialmente criadas a fim de evitar a procriação e evitar os alimentos de origem animal, por acreditar que a matéria e a carne são do reino das sombras, assim impondo ao homem a obrigação de lutar para a vitória do bem se sobressaindo ao mal. A abstenção dos prazeres físicos e psicológicos como meio de atingir a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual, com práticas de penitências físicas como flagelações, dietas rigorosas e jejuns frequentes. A palavra maniqueísmo também pode ser usada como qualquer visão em que divide o mundo em pontos opostos e incompatíveis entre si, admitindo que os bons sejam sempre bons e os maus sempre maus.
a considerar que na Idade Média a matéria era intrinsecamente do mal e a espiritualidade do bem, em oposição à matéria, sempre se utilizando dos contrapontos como definição do que é o bem ou o mal, e espiritualista como algo ou alguém que caminha em direção ao bem. Esse pensamento revela a tendência quase que natural do homem em criar dualismos, pares de palavras opostas, pensamentos binários, o mundo como reflexo da psique humana. O problema fica complicado quando o discurso começa a ficar cada vez mais descolado da realidade, dos hábitos diários, quando as pessoas começam a pregar contra o maniqueísmo para que possam ser maniqueístas sozinhas. Inconscientemente, um maniqueísmo egocêntrico, maniqueísmo egoísta, e assim as palavras contrariando a ação. É impressionante como somos capazes de definir o oposto de quase tudo que para nós existe, contemplando aquilo que foi inventado ou interpretado à nossa maneira, mesmo que seja apenas resultado de uma imaginação exacerbada, damos com facilidade. Tudo sempre há de acontecer assim. Deus e o diabo, o bem e o mal, luz e sombra, como se sombra fosse o oposto de luz, o branco e o preto, tensão e finito e infinito, eufórico, yin e yang, masculino e feminino, realidade e fantasia, o duplo e o outro, linguagem do computador definida em 0 e 1, vida e morte. Ressalva para este ponto a considerar a morte como uma invenção humana. O tudo e o nada, as inúmeras dualidades de sentimentos que podem se multiplicar com infinitas combinações. Não vejo como problema o dualismo em si, mas sim a falta de consciência a respeito do assunto e das suas consequências. Da maneira como lidamos com isso, se faz necessário prudência e parcimônia. Existem coisas em que não temos interesse direto ou temos dificuldade de perceber as próprias intenções. Logo, esse jogo dualista fica sem a devida consciência em definir seus pares de opostos, exceções ou ausências diretas dos opostos de maneira prática ou não inventada. Fica assim para pouquíssimos casos, como o Sol. Por mais que se faça uma referência mental em torno da luz, não seria correto imaginar que o Sol não é apenas uma grande estrela do ponto de vista humano. Para a Terra, a sua importância não se compara de maneira simples a qualquer oposto real nem inventado. Não tem sentido prático imaginar o que seria para a vida na Terra diante da ausência de luz solar. Isso certamente causaria a destruição da vida no planeta. Como considerar a existência do buraco negro, que também é muito mais do que um buraco negro? Não é necessariamente a ausência de luz, mas sim um lugar ou coisa detentora de uma força gravitacional que é superior à força da luz. Um buraco negro é um ponto, um lugar, um planeta. Do nosso ponto de vista humano, é irrelevante, ao menos por enquanto. O buraco negro é algo que faz com que tu alcance e sofra uma convergência para dentro dele mesmo. Assim, um buraco negro poderia existir sem a luz solar? Haveria vida em um buraco negro? Mas necessariamente não haveria vida da maneira como a entendemos? E ainda, ou principalmente, a ausência de um par que se oponha ao tempo. Vale fazer uma menção: um buraco de minhoca é um conceito que muda a nossa percepção de tempo. O vácuo, a ausência de ar, não há oxigênio. Assuntos que certamente devem fazer muito sentido para o pensamento humano, mas para o tempo em si, caso exista, é indiferente a maneira como nós o percebemos. Tempo talvez seja apenas um acontecimento químico, físico, matemático diante da presença do oxigênio. Existe um emaranhado de coisas e seres que são indiferentes ao nosso olhar ou à nossa interpretação. Uma árvore é só uma árvore. Um crocodilo é só um animal com suas funções biológicas. Uma pedra é só uma pedra. Um elemento químico é só um elemento químico. Para esses seres e para essas coisas, o que vamos fazer ou não vamos fazer com o nosso ponto de vista é indiferente. Uma ressalva apenas ao que podemos fazer aos seres vivos quando ameaçados por nós. Todo ser vivo, em tese, tem como objetivo se proteger dos perigos, de quaisquer tipos, e os humanos certamente fazem parte dessa lista de perigos.
mas quanto aos olhares e interpretações humanas frente a esses seres e demais coisas da natureza, indiferente. Temos ainda uma incompreensão quanto ao que é a antimatéria, o que significa necessariamente um lugar sem oxigênio. O vácuo é só uma abstração. Para nós, se não há oxigênio, não há vida.